todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade e esse é o propósito, o projeto da leitura diária da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Para a honra e glória do Senhor Jesus, já concluímos os 12 livros históricos, os últimos livros, já concluímos o Novo Testamento, o Pentateuco e agora os 12 livros históricos e agora estamos nos livros sapienciais ou chamados livros de sabedoria. O livro de Jó foi lido o capítulo 1, hoje o capítulo 2, 3 e 4. Uma história muitíssimo conhecida e uma curiosidade. Você sabia que aqui é um dos poucos pontos que as correntes teológicas, mesmo em suas divergências, concordam que Jó é o livro mais antigo da Bíblia? Sabia disso? É interessante você notar, e é um ponto aqui que eu preciso pontuar. Quando Jó sacrificava pelos filhos, não sei se você notou no capítulo 1, que Jó lhe sacrificava pelos filhos. Ele diz aqui no versículo 5, sucedia, pois, que tendo discorrido o turno de dias, os banquetes, enviava Jó e santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Holocaustos segundo o número de todos eles, que eram 10 no total. Porque Jó dizia, se porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Lembrando que quem só poderia oferecer sacrifício de holocausto? Os sumos sacerdotes ou os sacerdotes. Então, esse é um dos pontos que a gente mostra que ele adorava. Ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifício. E se porventura já a lei, por isso que a Bíblia não é colocada em ordem cronológica, já fosse em vigor, Jó não poderia fazer aquilo. Jó não poderia oferecer aquele tipo de sacrifício, aquele tipo de holocausto. Seja como for, é uma história por demais conhecida, por todo o seu sofrimento, por toda a sua luta, por toda a sua trajetória, mas também por sua fidelidade e por sua vitória. Tem alguns pontos que eu quero colocar também junto com a minha Bíblia do cotidiano, que é muito interessante, eu quero deixá-la aqui também já porque de repente vai chegar algum momento que a gente vai pegar alguma coisa que eu já tenho marcado nela. E o primeiro ponto que eu quero destacar é logo no versículo de número 14 do capítulo 1, da leitura de ontem, hoje eu estou pontuando. Qual foi a primeira área que Satanás atacou? Olha para você ver como faz uma conexão. Versículo de número 14 diz assim, veio um mensageiro de Jó e disse, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os moços feriram a fio da espada. E só eu escapei para te trazer nova. Qual foi a primeira estratégia de Satanás? Tirar um instrumento de adoração, de sacrifício. Porque quando Jó sacrificava pelos seus filhos, o que ele tinha que fazer? Levar os animais. Sim ou não? Nós já aprendemos isso. Ele tinha que sacrificar o animal e oferecer por holocausto. Era o substituto. Era o sangue do animal que era derramado, era ali aquele animal que fazia transferência, que o pecado era coberto dos seus filhos e das suas filhas. Qual foi a primeira área que o inimigo atacou? Justamente ali. Já quis impedir Jó de adorar. E depois é uma sucessão de ataques, um na sequência do outro. E aí ele finaliza no capítulo 1 e no versículo de número 22 e disse... Então Jó, 20, capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, ou seja, ato de humilhação, rapou a sua cabeça e lançou-se terra, e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, ou seja, ele não culpou o Senhor por conta daquela situação. Então são pontos interessantes que nós vamos vendo aqui ao longo da leitura, que realmente nos tem grandes e preciosas lições de sabedoria para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, em todas as áreas, em todos os âmbitos. Então, seja como for, vamos dar sequência na leitura. Hoje é o capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Vamos lá? A adversidade e a cruel aflição de Jó. Capítulo 2, 3 e 4 hoje, tá? Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-te perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, de odiar a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Um homem sincero, reto, temente a Deus, e que desvia-se do mal. Ainda retém a tua sinceridade, havendo tu me inclinado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem te dará.
pela sua vida? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos na carne, e verás se não blasfema de ti da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. Perceba que a Bíblia não fala que é lepra, mas pelos traços e pelos entendimentos aqui dessa enfermidade, subentende-se que é, mas a Bíblia não fala, não afirma categoricamente. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, esse mal que lhe tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Primeiro, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E concentraram-se juntamente e vieram condoer-se dele e consolaram. E levantando de longe os seus olhos, e não conhecendo, levantaram sua voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a sua cabeça, lançaram-se pó ao ar. E eis que assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então perceba que o inimigo agora não tenta, ele não para, né? O inimigo vai lá agora, diante do Senhor, mais uma vez ele se apresenta, nesse contexto, nesse cenário, e aí Deus permite que ele toca agora na saúde, mas não lhe toque na vida. O que nós aprendemos? Uma lição preciosa aqui, que o inimigo, ele só faz aquilo que o Senhor permite realizar na vida do homem e da mulher, do servo e da serva de Deus. Perceba que Deus tem todo o controle sobre tudo e sobre todos, inclusive até mesmo sobre Satanás e os demônios e os anjos caídos. Notou isso? Vai tudo quanto ele tem, mas não lhe toca a vida. Na vida ele não pode tocar. Mas o que ele fez? Ele trouxe uma grande enfermidade, uma chaga, do alto da cabeça à planta dos pés. Coçava-se com um caco de telha. Imagino eu e penso que uma das telhas da própria casa que havia caído, dos filhos, e ele pega aquela telha, quem sabe aquela casa que foi construída com tanto amor, e agora ele se coça com um pedaço de telha, com um caco, daquelas feridas, daquela chaga letal e mortal. E os amigos vêm, os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E quando é que eles só são amigos? Somente nesse primeiro momento, durante 7 dias. Momento que eles choram, que eles rasgam as suas vestes também, lançam pó ao ar, a cinza, e estão ali se condoendo durante uma semana. Só nesse momento eles são amigos. Porque depois, quando eles passam a abrir o lábio, como eles passam a abrir a boca, aí não tem como. Eles começam a falar e acusar, como nós vamos ver na leitura, no discorrer da leitura, muitas coisas que de fato não aconteceram. Não estava advindo aquele mal sobre Jó. Então eles só foram amigos durante os primeiros 7 dias, quando eles lamentaram e choraram e quando eles estavam com a boca fechada. Capítulo 3. Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia que eu nasci, e a noite que disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-se-nos nas trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens negros vapores do dia e o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não goze entre os dias do ano, e não entre os números dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite! Suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam, dia que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, que não venha, e que veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri? Eu, desde a madre em que saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria e dormiria, e não haveria repouso para mim. Com os reis, conselheiros da terra, que para si edificaram casa, os lugares assolados,
ou com os príncipes que tinham ouro e que enchiam as suas casas de prata, ou como um aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam e procuram a procura dela, mas de tesouros ocultos que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz a um homem cujo caminho é oculto, e quem? Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu mais temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Redobra atenção no verso 25. Porque o que eu mais temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então mostra que Jó, ele já tinha medo dessas adversidades. Você vê aqui, ó, Jó não pecou contra Deus, mas você vê, ele amaldiçoou as parteiras, o dia que ele nasceu, o dia, a noite, a música, ele falou tudo, porque imagina a luta. Em um só dia, uma notícia atrás da outra, bombástica, perde tudo que ele tinha, perde os filhos, perde as filhas, perde os bois, perde os jumentos, perde os camelos, perde as ovelhas, perde a saúde. E o que mais marca ainda é que Deus está em silêncio e ele não sabe o que está acontecendo. E agora os amigos começam a abrir a boca, se não bastasse. Capítulo 4, lembra que eu falei? Eles só são amigos durante os primeiros 7 dias. Depois, quando eles começam a verbalizar, quando eles começam a abrir as vossas bocas, pelo amor de Deus, olha o que vai acontecer. Capítulo 4, leitura de hoje. Ó. Elifaz repreende a Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, infader-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As suas palavras levantaram os que tropeçavam, e os seus joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não era teu temor de Deus, e na tua confiança e na tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Está conseguindo entender? Iniquidade, pecado consciente e continuado. Maldade, estava dizendo que aquilo ali que eu já estava vendo sobre a vida de Jó era salário do pecado, era consequência do pecado, era colheita do pecado. Com o hálito de Deus perecem o que o assopro da sua ira os se consome. O bramido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia os seus anjos encontra a loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lobo, cujo fundamento estão no pó, são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Então você vê que agora aqui já começam as acusações. Ele está falando em parábolas ali, está dizendo em histórias, para que Jó olhasse para ele e Jó, porventura isso aí não está acontecendo com você? Tem algum pecado oculto aí não? Tem alguma coisa escondida não? Que você fez, você aprontou? E aí, você está falando agora, você já ajudou muita gente, mas olha como é que você está agora. Fortaleceu muita gente, mas olha como é que você se encontra agora. Então, seja como for, você perceba que os amigos de fato só foram amigos quando ficaram em silêncio. Então, tem certas coisas que nós temos que tomar muito cuidado com quem nós dividimos e com quem nós falamos. Porque ao invés de trazer uma palavra de apoio,
uma palavra de fortalecimento, uma mensagem de fé, amor e esperança, vai vir juízo, vai vir condenação, vai vir reprovação. Quando na realidade, irmão, o que nós precisamos ter em determinado momento é que a pessoa interceda por nós, fique da boquinha calada. Irmão, vou orar por você. Eu não sei o que está acontecendo, também não quero saber. Eu estou vendo uma situação, mas eu quero interceder. Então, eu quero orar pela sua vida. Entende? Tem um momento que a gente tem que posicionar. Agora a pessoa vem especulando. Mas o que está acontecendo? O que vê esse mal? É o que ele está entendendo, o que ele está dizendo ali? Está conseguindo compreender? Não, o que é isso aqui? Vai contando história para ver se Jó soltasse alguma coisa. Imagine, o homem que tinha perdido filhos e filhas, o homem que tinha perdido todas as suas finanças, estava agora enfermo, ouvindo acusações dos amigos. Era tudo que ele menos precisava. Então o que nós devemos ter até o discernimento, a sabedoria, para em momento como fala, quem não tem o que falar é melhor calar, fica quieto. Como dizem, seja dono do seu silêncio, para não se tornar escravo das suas próprias palavras. Amém? Leitura de hoje concluída, capítulo 4. Vamos avançando na leitura e que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E assim como Jó, que em tudo isso não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele sofreu ali calado, ele vai ter as suas queixas, vai ter os seus dilemas, as suas crises, mas ele não fala, tá vendo Deus, fui fiel, tá vendo Deus, te servi, tá vendo Deus, eu sacrificava. Não, em nenhum momento nós vamos ver aqui Jó verbalizando ou expressando qualquer coisa, de qualquer tipo de uma palavra dessa natureza ou algo semelhante, atribuindo a Deus aquele mal, aquele grande mal que adveio sobre ele. Tá bom? Receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando e lembre-se, o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Segue firme. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. Não desanima não, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor. Até amanhã, querendo Deus.